Um dos desenvolvimentos mais infelizes dos últimos 50 anos foi o fato de que ser um cristão nascido de novo se tornou uma espécie de clichê banal. Isso é lamentável, porque nesse mundo caótico não há nada mais novo do que o novo nascimento. E essa é uma realidade que é perpétua e constantemente nova. Ela nunca envelhece. Mesmo que algumas das frases que usamos para falar sobre ela pareçam envelhecer. Mas isso só pode acontecer porque não estamos prestando muita atenção. Deixa eu explicar o que eu quero dizer. Antes de sermos convertidos a Deus, nossa condição espiritual não admite melhorias graduais. Isso ocorre porque a nossa condição antes da conversão é de morte espiritual. E a morte e a vida não são algo que possa ser operado de forma gradual. Ou você está morto ou não está. Não existe um ponto intermediário genuíno entre morto e vivo. A Bíblia diz: Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Efésios capítulo 2, versículos 1 a 3. Ao tratarmos do que o Evangelho faz, precisamos considerar a quem o Evangelho se destina exatamente. O Evangelho é para pessoas mortas. Isso significa que aqueles que apresentam o Evangelho, sejam evangelistas, pregadores ou outros, eles não estão andando para cima e para baixo nos corredores de uma ala hospitalar, tentando convencer os pacientes doentes a tomar seus remédios. Não, a proclamação é mais como caminhar por um cemitério e pregar para todos os ossos reunidos ali. A imagem que as Escrituras nos dão da vinda do Evangelho é menos parecida com doentes ficando saudáveis e mais parecida com mortos voltando à vida. A Bíblia diz: disse-me ele, profetiza a esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Está lá em Ezequiel 37, versículo 4. Quando todas as pessoas em dada situação já estão vivas, certamente é possível persuadir alguém a fazer alguma coisa, a se juntar a algo ou talvez a fugir. Jovens conversam com recrutadores do exército. Outros pedem moças em casamento. Um empresário convida um recém-conhecido para se associar a um clube. Olha, eu já passei por muitas decisões assim, em que alguém tentou me persuadir a tomar uma atitude que eu poderia ter tomado se tivesse simplesmente optado por isso ou, se quisesse, evitado. Sem dúvida, você já passou pelo mesmo tipo de situação. Mas todas as pessoas envolvidas em tais tomadas de decisão tinham uma coisa em comum: elas estavam vivas em ambos os lados da decisão. Para fazer uma escolha física, você precisa estar fisicamente vivo. Esse é um dos pré-requisitos fundamentais. Mas ninguém tentou me convencer a nascer, pelo menos não que eu me lembre. Esse evento simplesmente aconteceu comigo e passaram-se alguns meses até que eu começasse a ter algum tipo de noção de que ele havia acontecido. Quando os mortos voltam à vida, toda a energia criativa tem de vir de uma única direção e ela não vem daquele que está recebendo vida. Ela deve vir de fora. Como o credo niceno nos diz, Deus é o Senhor e doador da vida. A vida não é algo que podemos conceder a nós mesmos. Foi Ele quem nos fez. Não fizemos a nós mesmos. Salmo 100, versículo 3. Não podemos conceder vida a nós mesmos porque sem ela estamos mortos e não podemos fazer nada. Esse é o caso quando a condição de morte se dá por causa da simples inexistência e também quando a pessoa em questão estava viva anteriormente e depois morreu. Assim, por exemplo, Lázaro, amigo de Cristo, experimentou essa realidade em ambos os aspectos. Antes de Lázaro ser concebido por seus pais,
Ele simplesmente não existia. Quando a sua vida lhe foi dada pela primeira vez, ele passou de não vivo para vivo. E anos mais tarde, quando estava doente, ele foi na outra direção, de vivo para morto. Lázaro, disse Jesus, estava dormindo, uma expressão que se refere à sua morte. João 11:11. Portanto, quando Jesus posteriormente o chamou para fora do túmulo, a energia vivificante tinha de vir inteiramente de Jesus. Como eu disse no outro vídeo, não é como se Jesus estivesse puxando enquanto Lázaro empurrava. A ressurreição de Lázaro, em outras palavras, não foi um trabalho em dupla. É por isso que a ordem não é arrependimento, fé, novo nascimento. Não. Em vez disso, é novo nascimento, arrependimento e fé. Pense nisso por um momento. Se pudéssemos nos arrepender e crer com o nosso antigo coração, então por que precisaríamos de um novo? Portanto, quando se trata do fato de nossa existência, nenhum de nós estava no céu como um espírito desencarnado, preenchendo formulários que solicitavam onde, quando e como queríamos nascer. Como ainda não existíamos, não seríamos capazes nem de segurar o lápis, muito menos de preencher o formulário inteiro. Ninguém pediu para ser o primogênito, ou uma menina, ou de olhos azuis, ou um garoto rico. Quando se trata de nascer, somos totalmente passivos. Recebemos a ação. Agora, essa verdade é óbvia quando estamos falando de nascimento físico. Isso simplesmente acontece conosco e todos parecem saber disso. Então, por que tendemos a não perceber o fato óbvio de que precisa ser da mesma forma quando se trata de nascimento espiritual? A resposta é uma ilusão de ótica mencionada no versículo de Efésios 2 que eu citei anteriormente. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora. Efésios 2:1. Embora estivéssemos espiritualmente mortos, ainda assim estávamos andando por aí. Isso parece suficientemente vivo, certo? No mínimo, vivos o suficiente para tomar decisões. Bem, não exatamente. A melhor maneira de entender a morte é entendê-la em termos de separação. A morte física não é aniquilação, mas sim a separação da alma e do corpo. E quando Deus disse a Adão que no dia em que ele comesse da árvore proibida, certamente morreria, por que ele não morreu? Bem, na verdade, ele morreu. Naquele dia, ele foi separado de sua comunhão anterior com Deus. E é por isso que, quando ouviu o Senhor se aproximando, ele se escondeu. Gênesis 3:8. Ele não estava apenas se escondendo na folhagem, ele estava se escondendo na morte. Portanto, quando morremos fisicamente, não deixamos de existir. Estamos mortos, não por causa da aniquilação, mas sim porque o corpo e a alma foram separados. De maneira semelhante, quando pecamos na queda, fomos separados de nosso Pai. Essa é uma doutrina importante porque tem a ver com a geração. A queda foi um transplante de pai, de Deus, para o diabo. Agora, outro nome para o novo nascimento é regeneração. E não é possível falar de regeneração sem falar de geração. Quando morremos para Deus, fomos separados dele, do nosso Pai Celestial. Quando somos convertidos de volta a Deus, somos então separados de nosso pai, o diabo. Toda morte é uma separação. Nossa morte primordial foi a separação de nosso verdadeiro pai, e nossa morte na conversão é uma separação do usurpador que aspirava a ser o nosso último pai. É por isso que, quando somos restaurados ao nosso verdadeiro pai, isso é descrito como uma regeneração. Nossos pais são responsáveis pela geração e, portanto, quando alguém se torna nosso pai novamente, essa é uma regeneração. Assim, podemos ver como, em sua disputa com alguns judeus que haviam crido nele, Jesus identificou isso como um problema de paternidade. Eles reivindicavam Abraão como pai. E Jesus apontou que, se esse fosse o caso, realmente, haveria algum tipo de semelhança familiar.
A Bíblia diz: Então lhe responderam: Nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. João 8:39. Se você realmente fosse descendente de Abraão, você se pareceria mais com ele, pelo menos espiritualmente falando. A Bíblia também diz: Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8:44. Em tudo isso, ao me referir ao novo nascimento, eu estou procurando apontar para a realidade em si. Não estou apontando para outras palavras que descrevem a realidade em si ou para outros dons que Deus nos deu para nos ajudar a crescer nela. Com isso, eu me refiro à participação na comunidade do pacto, ao batismo com a água, à participação regular na ceia do Senhor, a ouvir sermões e assim por diante. Deus usa todas essas coisas, é verdade, mas ele também as ignora quando é do seu agrado. Mas ele nunca ignora a nova vida em si, porque ele é essa nova vida. Quando ele nos dá a nova vida, ele está nos dando a si mesmo. Às vezes, imagina-se que essa transformação, essa regeneração é, de alguma forma, uma questão de natureza suplementada com o sobrenatural, como se um cristão fosse apenas um homem comum com um suco espiritual extra adicionado como o aditivo em um carro. Mas seria melhor pensar nisso como um processo de 3 etapas: natureza, natureza destruída e depois natureza restaurada. Na própria natureza do caso, isso é totalmente transformador. Se dermos uma caneta para o João, o que teremos é João com uma caneta. Se dermos a ele um carro novo, o que teremos é João com um carro novo. Se dermos a ele R$ 1 bilhão, o que teremos é João com R$ 1 bilhão. Mas o que acontece se dermos um novo pai para o João? Teremos um João completamente diferente. É isso que o novo nascimento faz. Ele lhe dá um transplante de ancestralidade. Essa intervenção miraculosa de Deus é impressionante e a sua ação é sobrenatural, mas o resultado final não é sobrenatural. O resultado final é o que a natureza tensionava ser desde o início. Deixa-me explicar. Não é como se Jesus tivesse ido ao casamento em Caná e transformado a água em ambrósia, o manjar dos deuses. Não. Ele transformou a água natural em vinho natural. O ato que ele realizou ali foi um ato sobrenatural. O seu milagre foi, é claro, miraculoso, mas não foi miraculoso porque houve um resultado sobrenatural. A água era natural e, mais tarde, o vinho também era natural. O mestre Sala poderia tê-lo bebido e declarado que aquele era o melhor Pinot Noir que ele já havia provado. E se fosse um sommelier talentoso, poderia até ter dito qual era a safra. O que foi sobrenatural ali foi o poder que realizou a transformação, mas a transformação foi de água natural para vinho natural. Não se tratava de água transformada em ambrósia ou em algum outro fluido miraculoso. Da mesma forma, quando Deus nos regenera, Ele não está nos transformando em seres sobrenaturais. Na verdade, Ele está envolvido no processo de nos transformar novamente em homens e mulheres. Antes da queda, éramos seres humanos naturais. A queda, que na verdade deveria ser renomeada de ruína, nos destruiu. Naquele momento, éramos uma humanidade arruinada. Éramos uma humanidade arruinada porque em nosso novo pai, o diabo, fomos totalmente degenerados. E agora, em Cristo, e por causa da obra dele, somos a humanidade sendo restaurada em Cristo. Somos a nova humanidade. Somos a humanidade regenerada. É isso que é a igreja, a humanidade nascida de novo. Cristo é o Salvador sobrenatural, certamente, mas o que ele está fazendo, na verdade, é nos transformar em seres humanos.
Aqui está outra ilustração. Imagine um pequeno espelho sobre uma mesa. Agora suponha que alguém se aproxime dele e lhe dê algumas batidas com um martelo, de modo que ele se estilhasse em 1000 pedaços. Agora suponha que um anjo ou algum outro ser sobrenatural entre na sala e diga uma palavra ao espelho quebrado. Quando essa palavra é dita, o espelho se recompõe de maneira maravilhosa. Era um espelho comum antes e é um espelho comum depois. Definitivamente há um milagre ali. Mas não é um milagre porque agora aquele espelho é mágico. Não, é um espelho comum que está lá magicamente. O problema é insistir que esse espelho deve ser considerado sobrenatural porque uma palavra sobrenatural fez com que ele ficasse como está. É bastante simples. Isso destrói toda concepção de natureza, porque toda a natureza é o resultado de uma palavra sobrenatural. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. Deus falou e tudo foi feito. Em termos estritos, a única realidade sobrenatural é o próprio Deus, ele e sua palavra. Todo o resto é natureza, incluindo arcanjos e serafins, sendo a natureza aqui definida como qualquer coisa que venha a existir como resultado de sua palavra, ou qualquer coisa contingente que dependa de sua palavra. Essa palavra é a palavra de poder autoritativo e ela realmente realiza coisas maravilhosas. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. 1 Pedro 1:22-25. A semente incorruptível que produz o novo nascimento é, como afirma Pedro, a palavra de Deus. Essa palavra permanece para sempre e, a parte dela, toda a natureza criada deve murchar e desaparecer. Mas a palavra permanece para sempre. E quando essa palavra é pregada a pregadores mortos, eles recebem vida. Uma palavra eterna os gera. E é assim que eles são gerados para a vida eterna. E isso é o novo nascimento. A semente imperecível é a proclamação da morte, do sepultamento e da ressurreição de Jesus. Quando essa palavra é declarada com autoridade, o Espírito Santo age e regenera como lhe apraz. E o que ele faz é remover o pai genitor errado, removendo-o de nossa ancestralidade para sempre. E então ele o substitui por nosso Pai Celestial. Santificado seja o seu nome. Pergunta número 1. O que há de irônico no uso popular de frases como nascer de novo, novo nascimento ou regeneração? Resposta. A ironia é que essas são frases e palavras que representam uma realidade espiritual que nunca envelhece, mas nosso uso banal as transformou em clichês religiosos. Segunda pergunta. A que tipo de pessoa o Evangelho é destinado? Resposta. O Evangelho é uma mensagem destinada a pessoas mortas. Terceira pergunta. Qual é a diferença entre evangelismo e recrutamento? Resposta. Ao recrutar alguém para alguma coisa, você está se aproximando de alguém que está vivo e tentando persuadi-lo a tomar um determinado curso de ação. No evangelismo, você está pregando para um cadáver com o desejo de que ele venha à vida. Pergunta número 4. Por que às vezes o evangelismo se degrada e vira recrutamento? Resposta. Isso pode acontecer por causa de uma ilusão de ótica. Como a morte é separação, não aniquilação, vemos pessoas que estão mortas em seus pecados andando por aí e escolhendo outras coisas. Como alguém que está morto em seus pecados pode comprar um seguro ou entrar para o exército,
Pensamos que ele também poderia simplesmente decidir se tornar um cristão, mas não é assim que funciona. Pergunta número 5. Por que precisamos de um novo coração para nos arrependermos e crermos? Resposta: se pudéssemos nos arrepender e crer com o nosso antigo coração, não precisaríamos de um novo. Pergunta número 6. A morte não é uma condição de aniquilação? Resposta: não. A morte é, na verdade, separação. A morte física não é quando alguém deixa de existir, mas sim quando a sua alma é separada do corpo. E a morte espiritual ocorreu para a humanidade quando fomos separados da comunhão com Deus, o Pai. Pergunta número 7. Por que os pais estão envolvidos na definição de regeneração? Resposta: a geração é definida por quem é o seu pai. A regeneração é o resultado de um transplante de pai. Éramos de nosso pai, o diabo. Nascemos de novo porque agora temos um novo pai. Pergunta número 8. Por que essa é uma transformação radical? Resposta: ela tem de ser radical pela própria natureza do caso. Se dermos algo a João, o que teremos é João mais esse algo, seja o que for. Mas não podemos dar a João um novo pai sem obter um João completamente diferente. Pergunta número 9. Por que o milagre de Caná foi um milagre? E por que não foi um milagre? Foi um milagre porque a autoridade espiritual do Senhor Jesus foi demonstrada em ele ter transformado a água comum em vinho em um instante. Normalmente, são necessários muitos meses para que a água seja transformada em vinho, mas Jesus fez isso instantaneamente. Não foi um milagre por causa da natureza do vinho. Era um vinho comum, não ambrósia espiritual. O ato foi miraculoso, o resultado não. Pergunta número 10. Em termos estritos, qual é a única realidade sobrenatural? Estritamente, a única realidade sobrenatural é o próprio Deus. No uso comum, às vezes falamos dos anjos como sobrenaturais, mas isso é motivo de confusão para muitos. Eles são espíritos, mas não são menos criaturas do que nós. Pergunta 11. Qual é a semente imperecível que produz o novo nascimento? A semente imperecível é a palavra de Deus, o evangelho que nos faz nascer de novo para Deus. Pergunta número 12. Por que temos a vida eterna? Temos a vida eterna porque fomos gerados por uma semente que permanece para sempre. Vida gera vida.